Que Deus abençoe os irmãos. Hoje eu vou dar continuidade em Mateus 24, a partir do versículo 29. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Vou continuar mais alguns versículos aqui, até aonde Deus nos direcionar, nós vamos falando, lendo as Escrituras, que Deus nos ajude, que Deus faça com que nós compreenda, entendamos as Sagradas Escrituras, que o irmão, que a irmã que quiser acompanhar, tiver uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia e leia conosco, senão depois, com calma, os irmãos vão averiguar se o que eu estou falando aqui é de mim mesmo ou é das Sagradas Escrituras. Que Deus continue vos abençoando, meus irmãos. Que Deus continue nos ajudando a compreender e a entender a palavra de Deus. Bom, Mateus capítulo 24, no versículo 29 fala assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. No versículo 30 fala assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Todas as tribos da terra se lamentarão, todas as pessoas, toda a humanidade vai ver quando o Filho do Homem descer nas nuvens, ele descer do céu, todos veremos. Todos lamentarão. E ai daquele que não estiver conforme as Sagradas Escrituras diz que é para nós estarmos naquele dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude a nós a estarmos reverentemente naquele dia. Que vai ser um dia glorioso para aqueles que estão firmes na palavra. Mas vai ser um dia decepcionante para aqueles que não quiseram nada com Cristo, para aqueles que zombaram da palavra de Deus, para aqueles que desfizeram da palavra de Deus, para aqueles que escarneceram da palavra de Deus. Para esses vai ser difícil, para esses vai ser um dia de ranger de dente e de choro, só que não vai ter mais jeito. Nesse dia não vai ter mais jeito. Que Deus nos ajude e ajude as pessoas a abrir os olhos agora no momento que estamos vivendo, nesse mundo tão enganador, nesse mundo tão cheio de mentiras, nesse mundo tão cheio de fingimento, de falsidade, cheio de pecado. Que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, em toda a palavra, nos ajude a enxergarmos as verdades das Sagradas Escrituras. Esse dia, para os fiéis em Cristo, vai ser glorioso. Agora, para as pessoas que desfizeram da palavra de Deus, zombaram, escarneceram, dizendo que esse dia não ia chegar, vai ser um dia de aflição, de choro e ranger de dentes. Só que não vai ter mais jeito. Agora, nesse momento, tem jeito ainda. Tem solução. Se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, naquele dia da volta de Cristo, quando ele vier, não tem mais jeito não. Se você tiver que se arrepender, se arrependa agora, já. Naquele dia, não. Aquele dia é julgamento. Aquele dia é separação. Os bodes das ovelhas, ovelha dos bodes. No 31 fala assim: E ele
E no 31 fala assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ele enviará os seus anjos com rigor, para juntar os seus eleitos, os seus escolhidos, das quatro extremidades, dos quatro cantos do mundo, dos céus, da terra, para juntar os eleitos, os escolhidos. Que Deus nos ajude, nossos irmãos. Que Deus nos ajude, nossos irmãos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus ajude os nossos irmãos e que nos ajude, meus irmãos. A todos nós estamos preparados nesse dia. Que Deus tenha misericórdia de nossas fraquezas e nos ajude. No 33 fala assim. No 32. E aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam teros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele dá uma explicação aqui falando essa parábola, que quando a gente vê, a gente mais ou menos tem noção quando vê o ramos que está secando, quando ele está mais verde, mais viçoso, a gente sabe mais ou menos distinguir se está próximo do verão, do inverno, do outono, não é assim? Então, quando nós vê todos esses sinais acontecendo, para nós ficar atentos, que está próximo à volta do Senhor. E nós estamos vendo sinais aí acontecendo. Há muito tempo, ele vem nos avisando. Tem muitos sinais aí, evidentemente, claramente. Então, ele vem nos avisando há muito tempo. No 34, fala assim: em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Céu e terra passarão e tudo que há, mas as minhas palavras jamais passará. Não cai uma palavra dessas que está na Escritura sem que ela se cumpra. Ela tem que se cumprir toda, porque é a palavra de Deus. Temos que dar crédito à palavra de Deus. Temos que dar crédito aos ensinamentos bíblicos. Temos que dar crédito ao ensinamento apostólico. Temos que dar crédito ao ensinamento profético, bíblico. No 36 fala assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Daquele dia ou hora, ninguém tem essa autorização. Ninguém tem esse poder de saber. Porque ele falou que nem o Filho, nem os anjos tem esse poder de saber. Só o Pai. Só pertence ao Pai. O dia e a hora. Então, quando você vê alguém dando data, dando dia da volta do Senhor, lembre disso aqui. Que nem os anjos, nem o Filho sabe, nem o dia, nem a hora. Só o Pai. Isso ficou escrito aqui para nós prestarmos atenção. Do 37 fala assim, versículo 37. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé, o povo estava como hoje. O povo comia, bebia, se dava em casamento, ia para os seus afazeres, para os seus trabalhos, para se divertir, para a sua diversão. O povo estava normal, o povo estava como hoje. Não estava dando crédito que ia haver um dilúvio. O povo estava zombando do que o velho Noé estava falando, que ia ter um dilúvio, o povo se arrepender, o povo voltasse para Deus, mas o povo não quis dar ouvido. O povo zombava, dizia que ele era um velho louco, fazendo uma arca num tempo seco, num lugar que nunca tinha chovido. E hoje nós diz que Cristo está voltando para levar uma igreja, um povo remido. A igreja somos nós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em lugar sujo. Ele não vem para levar uma igreja feita por mão de homens. Ele vem para levar uma igreja remida, um povo santo, um povo escolhido. Ele está chamando para que nós tenhamos coragem de professar o seu nome, de glorificar o seu nome, de testemunhar o seu santo nome. Ele está chamando ao arrependimento. Você que vive fazendo as coisas que não agradam a Deus, Ele está chamando para você se arrepender, para você mudar de vida, para você se voltar para Cristo, para você começar a seguir nessa caminhada servindo a Cristo, testemunhando com a sua vida, dando testemunho com o modo de você viver, de proceder, de andar, com o seu comportamento, na sua vizinhança, na sua empresa, onde você trabalha, aonde quer que você esteja, você dá testemunha desse Cristo ressuscitado. Ele está chamando agora ao arrependimento, para você sair do pecado, voltar-se para Cristo. No 38 fala assim: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tá vendo aí? Antes do dilúvio, antes de Noé entrar na arca e ele fechar por dentro, Noé fechou por dentro, mas a mão de Deus fechou por fora. Então, eles foram avisados antes. Noé pregou 120 anos mais ou menos, para aquele povo se arrepender dos seus maus caminhos, para aquele povo se voltar para Deus. Aquele povo zombava, aquele povo não queria nada com a palavra de Deus, aquele povo achava que ele era louco com a família dele, como nos dias de hoje. Quem prega o Evangelho, quem prega Cristo ressuscitado, quem prega que Cristo vai voltar para levar uma igreja, para levar um povo arrependido, um povo remido, um povo salvo, essas pessoas são tidas como loucos, são tidos como bobos, como fanáticos. Mas não é não, são pessoas sinceras, são pessoas que estão pregando o evangelho verdadeiro de Cristo, são pessoas que estão pregando como Noé pregou para aquele povo incrédulo. Deus está dando chance para que você se arrependa e se volte para Cristo. Deus está te dando tempo para você dar meia volta, para você começar do zero. Dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido às sagradas escrituras, dê ouvido aos ensinamentos verdadeiros da palavra, se arrependa dos seus maus caminhos, deixe aquilo que não agrada a Deus, aquilo que você acha que te dá uma alegria momentânea, mas aquilo é passageiro, aquilo pode te levar ao inferno, aquilo pode te levar a um caminho sem volta. Se você é um desses que está nesse caminho, se você é uma dessas que está nesse caminho, meu irmão, minha irmã, saia disso, saia do mau caminho, saia do vício, saia do adultério, da prostituição,
Volte para Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, te chamando para você se arrepender. O sangue de Cristo pode te libertar. Não importa o que as pessoas digam para você, mas a sua vida tem fim. A minha vida tem fim aqui nessa terra. Tudo passará, menos a palavra de Deus. A nossa vida tem começo, meio e fim. A eternidade não terá fim. Creia nesse Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É esse mesmo que vai te ressuscitar. Tenha fé no Filho de Deus. Tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a salvação é por meio dele. Não existe salvação em outra pessoa, em outro lugar. Às vezes você está em um ambiente que se sente bem, um ambiente que te acolhe bem, que é até agradável, mas não te dá sustentação para a tua vida eterna. Sai disso enquanto é tempo. Sai disso enquanto Deus está te avisando, te orientando, te chamando, te mostrando. Volta para Cristo, se arrependa, peça perdão a Deus, peça misericórdia, peça a Jesus Cristo para te mostrar a verdade, peça a Jesus Cristo para te guiar através do Evangelho, dos ensinamentos bíblicos. Dobre seu joelho, peça a Deus que te ajude, peça ao Espírito Santo de Deus para te guiar na verdade. Deus está te esperando que você fale com Ele, que você clame a Ele, que você se arrependa. Se arrependa enquanto você está ainda ouvindo a palavra de Deus. Porque depois que nós morremos não tem mais jeito. É julgamento direto. Enquanto a vida há esperança. Busque a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. No versículo 39 fala assim: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles não perceberam até que veio o dilúvio, as águas, veio e os levou. E os levou. Preste bem atenção. Quem foi que foi levado pelas águas? Quem foi que foi carregado pelas águas? Porque Noé estava guardado com a sua família. Noé entrou na arca, estava guardado. A arca, lembra que a arca flutuou? A arca flutuou, mas quem foi que foi levado, carregado? Foi aqueles que não entraram na arca. Foi aqueles que se perderam. Está dizendo aqui, os levou, e os levou. Levou aqueles que estavam fora da arca, que não quiseram escutar o chamado de Deus através da pregação de Noé. Foi esses que foram levados pelas águas. E hoje Deus está te chamando através da pregação do Evangelho, dos ensinamentos apostólicos, dos ensinamentos proféticos, bíblicos. Está chamando hoje para que você venha, se arrependa e entre nessa arca, nessa barca, nessa arca verdadeira que é o Evangelho de Cristo, para você ser conduzido para a vida eterna, para você não ser levado pelas águas do pecado, do engano, da mentira. Deus está te chamando agora. Venha para Cristo, se arrependa enquanto há tempo. No 40 fala o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Está vendo aí? Será deixado um e levado o outro. Quem foi levado pelas águas do dilúvio? Não foi quem estava fora da arca? Quem foi deixado? Não foi Noé com a família dentro da arca? Então no campo vai ter dois. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Quem foi levado? O que se perdeu. Quem se perdeu foi levado pelas águas. Quem foi salvo? Noé, que ficou dentro da arca, guardado com a família. Preste atenção, meu irmão, no ensinamento da palavra de Deus. Preste atenção, minha irmã. Deus está te chamando, te orientando, te esclarecendo através do Evangelho. O Espírito Santo não deixa-nos enganados.
O Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. No 41 fala o seguinte: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Tá vendo? Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Vigiar, meu irmão. Vigiar, minha irmã. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ele está dizendo que ele virá, mas ele virá. Temos que estar atentos, preparados. Temos que estar de acordo com o que manda a palavra. Não podemos estar desapercebidos como estava aquele povo lá do tempo de Noé, que não quiseram dar ouvido a Noé. Hoje está assim. As pessoas estão se entregando ao pecado. Estão se entregando às coisas erradas que não agradam a Deus, aos deleites da vida. As pessoas não querem dar ouvido à palavra verdadeira, genuína, como é. As pessoas não querem escutar. Quando você vai falar de Cristo, de salvação para pessoas, muitas falam: eu já sei, já conheço, já sei de tudo isso. Então vou curtir mais um pouco, estou jovem ainda, vou curtir mais um pouco. Mas é naquele pouco que pode ser a volta de Cristo. E você está fazendo algo que não agrada a Deus. Você está junto com esse escarnecedor, pecando, não dando ouvido à palavra de Deus, não buscando a misericórdia de Deus, não buscando o perdão de Deus. Você não sabe o dia nem a hora, eu não sei o dia nem a hora. Ele mandou nós vigiar, ficar atentos. Noé estava vigiando, Noé estava atento, estava construindo a arca que Deus mandou que ele construísse e pregando o evangelho com sua família. Noé estava atento, por isso que o dilúvio não levou, as águas não o levou. Os outros não estavam atentos, estavam rindo dele, estavam zombando dele. Hoje muita gente está zombando dos pregadores verdadeiros, até mesmo por causa dos escândalos que tem nas igrejas. Muitas mentiras, muito fingimento, muito malabarismo, muito show. Mas a palavra de Deus falou que é inevitável que venha esses escândalos pelas igrejas. Mas ainda tem verdadeiro, tem pessoas sinceras, tem pessoas que querem viver a palavra de Deus, tem pessoas que estão pregando com a alma, estão dando tudo o que tem para viver esse evangelho. Mesmo que você não dá conta de viver esse evangelho, eu não dou conta, meu irmão. Mas Deus sabe as nossas condições, Deus nos ajuda, Deus nos capacita, Deus nos fortalece. Temos que lutar, o reino do céu é tomado à força, com perseverança, com luta. Temos que buscar de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, nos entregar a Deus. Porque muitos falsos viriam, muitos falsos ensinamentos. Nós estamos vendo aí muitos falsos enganando pessoas, pessoas boas, pessoas simples, pessoas sinceras. E pessoas manipulando, enganando essas pessoas com interesse em dinheiro, em bem material. Mas vai ter o acerto de conta. Na volta do Senhor vai ter o acerto de conta, não se preocupe. Vai ter o acerto de conta para todos esses, se eles não se arrependerem o quanto antes. Deus está chamando para você se arrepender, para você voltar, começar do zero. Deus está te chamando para você deixar a vida pecaminosa e voltar e vir para uma vida santa, sincera, ter responsabilidade para servir a Cristo, servir ao verdadeiro Deus. No 43 fala assim: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa, não deixaria roubar, entrar na sua casa.
Ele está dando exemplo aqui, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar e invadir, você ficava vigilante, atento para o camarada não entrar. Mas o ladrão entra quando você está despercebido. O ladrão te rouba quando você menos espera, está desatento. Ele está dando exemplo aqui, para que nós sejamos vigilantes, para nós não ficar desapercebido como essas pessoas que estão desapercebidas, estão largadona no mundo do pecado, não querem saber de nada, porque a hora e o dia pertencem a Deus. Mas como o ladrão, quando vai roubar, ele não avisa, ele não diz a hora que ele vai roubar, que vai atacar, a mesma coisa é a vinda do Filho do Homem, ele não avisa. Só que ele diz assim, se o pai de família estivesse atento, o ladrão não entraria. Então ele está dando um exemplo para nós cristãos, estarmos atentos, vigilantes, perseverantes, esperando a volta de Cristo a qualquer momento. É esse o exemplo que ele está dando. No 44 fala assim, porque isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, que não percebeis, que não imaginais. Tá vendo aí? Tá percebidos, tá atentos. Nós temos que estar atentos, apercebido, porque a volta de Cristo vai pegar muita gente de surpresa, vai pegar muita gente desatenta, vai pegar muita gente que não quer dar ouvido às escrituras, ao evangelho, tá brincando com coisa séria, como se diz aí, tá brincando com fogo. A volta de Cristo vai ser no momento que você não espera. Ninguém está esperando quando ele voltar. Por isso que ele está nos avisando, nos orientando para nos mantermos firmes e vigilantes, porque vai ser a qualquer momento a sua volta. E ele continua, no 45 ele fala assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? É uma pergunta. Isso é uma pergunta que ele está fazendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Aí no 46 fala assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os demulentos, os pecadores, blasfemadores, incrédulos, né? Olha só, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera. Olha só, meus irmãos. E a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Tá vendo? E ali haverá pranto e ranger de dentes. Prestar atenção, meu irmão. Naquele dia que ele vier, e nós não tivermos apercebido, tivemos desatento, não demos ouvido para a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai nos cobrar. Aí vai ter um acerto de contas. Não se preocupe. Você que faz errado e zomba da palavra de Deus e está enganando a muitos, não se preocupe. Se arrependa enquanto é tempo. Agora é maravilhas. Agora você pode fazer tudo o que você quiser.
Você é livre, mas vai ter um dia que vai ter o acerto de conta para todos nós. E nós não devemos nos misturar com essas pessoas que zombam da palavra de Deus, que não querem dar crédito à palavra de Deus, que não querem dar crédito a pessoas verdadeiras que estão vivendo a palavra de Deus. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que querem dar ouvido, porque aqueles que não querem escutar, nós devemos fazer o quê? Você pregou, você falou, não quis, bateu o pé, vai embora. É o que a palavra nos ensina. Nós devemos pregar a toda criatura. Bom, hoje era o que eu tinha para ler aqui, para nos ajudar nessa caminhada, para nos fortalecer, meus irmãos, para que possamos ser cada dia mais cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para não sermos enganados facilmente, né? Porque se você lê as Escrituras, se você se consagra ao Deus Altíssimo, se você busca desse Deus que tem para dar, jamais você será enganado. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Que Deus abençoe cada um que ouviu, que vai ouvir. Que Deus ajude-nos a entender, compreender, a perseverar, a buscar ao Deus Altíssimo através da sua palavra. Que Deus faça-nos, aqueles que estão sem força para buscar a Deus, que o Espírito Santo de Deus vos ajude, meu irmão, vos ajude, minha irmã, a você se libertar desse cativeiro, para você professar esse Deus ressuscitado, esse Deus que deu o seu Filho amado para nos dar vida eterna. Que você possa alcançar o galardão naquele dia, que nós possamos naquele dia estar glorificando e cantando hinos e louvor e adorando o Deus Altíssimo, junto com seus santos anjos, seus santos que foram remidos e salvos pelo sangue de Cristo e verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Que Deus repreenda toda enfermidade, que Deus repreenda todo tipo de males que possa haver na face da terra, que possa acometer a sua carne, o seu corpo. Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo repreenda todo o mal, te liberte, te cure e te fortaleça, meu irmão. Que te fortaleça, minha irmã. Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender as Sagradas Escrituras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.